Paz e graça, povo de Deus, povo de Deus, voltemos, estamos aqui para mais uma live, para falar mais um pouquinho sobre as coisas do reino, as coisas de Deus, né? E hoje eu tenho um assunto tremendo para falar com os irmãos aqui, né? Eu vou só liberar aqui para outras pessoas poderem me assistir, né? E eu já vai entrando na live aí e vamos participar hoje da live, vai ser uma benção, tenho algo muito bom para falar com os irmãos. Eu já vou fazer uma introdução sobre o assunto já também, tá? Eu só vou liberar aqui para ver se meu áudio está tudo certo, né? Está tudo certinho aqui, para os irmãos também me escutarem, né? Os outros irmãos que vão estar na live com nós. E hoje eu creio que vai ser uma bênção de Deus para a vida de cada um de nós, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu só ver aqui como é que nós estamos, já está tudo certinho. Você está me ouvindo bem, né? E em nome de Jesus, cremos numa grande vitória hoje nesta noite. Aleluia. Eu creio que vai ser grande bênção hoje, meus irmãos, tá? Vamos colocar um comentário já aqui, né? Sobre a live de hoje. Só botar aqui o assunto, né? Isso aí, meus irmãos. Tá aí o assunto da live, o tema da live, na verdade, né? Vamos lá. Às vezes me atrapalha quando eu vou fazer as coisas, mas hoje deu tudo certo já de arrancada, né? Espero que essa live seja uma benção e eu possa estar acrescentando na vida de cada um de vocês, tá? Eu tô aqui com outro telefone que eu tô escrevendo o tema da live, né? Para os irmãos que vão entrando poder estar tá compartilhando junto com nós nessa live, né? Para estar vendo também o que é o assunto aqui, né, da live de hoje, né? Vai existir, deixa eu corrigir a leitura aqui. Vai existir, vamos lá. A internet às vezes caminha ruim. É tudo para a glória de Deus. Tudo com dificuldade a gente vai conseguindo chegar onde a gente quer, né, meus irmãos? Nada é muito fácil, mas graças a Deus, para a glória de Deus, a gente está conseguindo vencer os obstáculos aí que cada dia tem se levantado, né? Na vida de cada um de nós. Vai existir? Vai existir. Vai existir só igreja depois da volta de Jesus, né? Essa é a pergunta, é o tema da live de hoje. E eu vou provar biblicamente aqui, tá? Que, que após a vinda de Jesus, né? Não vai existir só a igreja, tá? Após a vinda de Jesus, eu já vi muitas pessoas pregando, isso é importante a gente falar, né? O calvinismo ensina assim, né? Arminianos ensinam assim, né? Alguns chegam a dizer que tudo aqui vai ser destruído. Eu já vi arminiano falando isso, né? Espero que se você é arminiano, tu não creia dessa forma também, né? Que tudo aqui vai ser destruído, como alguns arminianos falam, né? E também essa situação que muitos falam aí sobre vai existir só igreja, né? Tem muitos que falam que vai existir só igreja. E eu tô aqui em nome de Jesus Cristo hoje, graças a nosso bondoso Deus, para te provar pelas escrituras, pela Bíblia, que após a vinda de Jesus não vai sobrar só igreja. Alguns afirmam que só terá igreja depois quando Jesus vier, né? E até mesmo afirmam que depois, no dia do julgamento, né, vai só restar pessoas que são igreja. Ou seja, eu já vi muita pessoa dizendo que depois da vinda de Jesus, né, quem não ressuscitou na primeira ressurreição vai ressuscitar na segunda ressurreição para ser julgado, condenado ao fogo. É importante nós lembrar uma coisa aqui, né, que
após a vinda de Jesus, né, meus irmãos? A gente sabe, isso é claro pelas Escrituras, que após a vinda de Jesus, quem ressuscita na primeira ressurreição faz parte da igreja, tá? Isso é fato, tá? Isso aí não tem como esconder. Quem ressuscita na primeira ressurreição é a igreja. Os que estão na segunda ressurreição aqui, os que ressuscitam na segunda ressurreição já são pessoas que não fazem parte da igreja. Os que ressuscitam na segunda ressurreição não fazem parte da igreja, tá? Mas temos que pontuar uma coisa também interessante, é que se ressuscitou na segunda ressurreição, pode ser que era pessoa que era da igreja, mas ressuscitou na segunda ressurreição, né? Eu acabei de dizer, bom, me esclarece aí, irmão Douglas. Tu acabou de dizer que na primeira ressurreição ressuscita só a igreja. Como pode, na segunda ressurreição, né, ressuscitar pessoas que também são da igreja, se tu acabou de dizer que se a primeira é só para a igreja? Ponto. Temos que lembrar que vai ter os infiéis, né? Que esses infiéis, eles não vão ressuscitar na primeira ressurreição. Por que eles não vão ressuscitar na primeira ressurreição? Porque quem ressuscita é porque é igreja, que é considerado igreja pelo Senhor. Quem ressuscita na segunda ressurreição não é considerado igreja. Por que não é considerado igreja? Porque não fazia parte da primeira ressurreição. Por que não fazia parte? Porque não bebia do corpo, não participou do corpo. Tem um monte de eventos, um monte de coisa que mostra quando uma pessoa, a pessoa que ela faz parte da igreja, ela tem coisas que acontecem sobre ela que vai identificar que ela é igreja. Um exemplo, a pessoa que ela faz parte da igreja, ela recebe o Espírito Santo. E a Bíblia deixa claro isso. O próprio Jesus fala que eu vou enviar o Consolador que o mundo não pode conhecer, né? Aquele Espírito que o mundo não pode receber, né? Porque não o conhece. Então, quem faz parte da igreja recebe o Espírito Santo, né? Não existe uma pessoa que faz parte da igreja e não tem o Espírito Santo. Agora, a pessoa que não faz parte da igreja, ela não tem o Espírito Santo. Embora muitas pessoas passem em frente de igreja, façam sinais de cruz, ou creiam no Espírito Santo, não é somente tu crer para te ter o Espírito, né, irmãos? Porque assim, se for só crer para te ter o Espírito, então até o bicho das trevas teria Espírito, porque a Bíblia diz que ele crê, estremece, mas não obedece. Então, para te ter o Espírito Santo, tu tem que fazer parte do corpo de Cristo, né? É um selo que tu é selado com o Espírito. Por isso que a pessoa fala em mistérios, fala lá em novas línguas, né? Quando ela tem o Espírito Santo. Por isso que ela interpreta sonhos, né? Interpreta visão, porque ela tem o Espírito Santo. Pessoa que já não tem o Espírito Santo, ela não vai interpretar sonhos, que nem a gente vê nas Escrituras, né? Ananias, a gente vê vários eventos da Bíblia ali, o Espírito Santo interpretando sonhos para homens de Deus, através de homens de Deus. Ponto. Antigo Testamento, como é que eles interpretavam se o Espírito Santo veio só no Pentecoste? Já parou para pensar? Já parou para fazer essa pergunta aí? Como é que no Antigo Testamento eles recebiam interpretação, visão, profetizavam, né? Se eles não tinham recebido ainda o Espírito Santo, ele é enviado para o povo no Pentecostes. Lá depois que Jesus morre, ressuscita, sobe aos céus, né? E ele envia o Espírito Santo. No Antigo Testamento, eles não eram batizados com o Espírito Santo, mas como profetizavam? Já parou para perguntar? É porque ali o Espírito só descia sobre eles e saía. Isso que acontecia lá. Por isso que várias vezes tu vai ver o Espírito se apossou, o Espírito veio sobre mim, né, no Antigo Testamento, né? Era assim, porque o Espírito vinha. Não vamos fugir do tema da live, eu tenho que ficar aqui olhando para mim não te esquecer também, senão acaba que até eu vou falando e vou saindo do tema, né? Vamos lá, o que é o tema aí da live de hoje? Importantíssimo esse tema aqui para nós. Vamos lá. O tema é: vai existir só igreja depois da vinda de Jesus? E aí eu estou aqui tentando, pelas escrituras, vou tentar provar para vocês que vai sim existir. Não vai existir só igreja após a vinda de Jesus. Depois, quando Jesus vier, né,
não é só a igreja que vai estar. Muitas pessoas falam, não, meu irmão, você aceita Jesus porque o mundo vai ser todo destruído e só vai restar a igreja. Tu consegue provar pelas escrituras o que tu diz, o que tu prega na tua igreja, né? Porque pelas escrituras, se tu conseguir provar, tu entra aqui na nossa live aqui e prova para mim, que eu quero ser o primeiro a ver esse teu argumento, porque para mim seria um argumento novo, né? Quero ver o que argumento tu usa para dizer que só vai existir igreja, né? Quando Jesus voltar, né? Eu não creio assim. Por isso que eu tô aqui nessa live de hoje aqui. E eu vou usar a Bíblia, tá, irmãos? Eu vou usar a Bíblia, tá? Porque a base, a regra é a Bíblia, né? Vamos lá, então. Armínio tem que sempre falar isso aqui, porque é importante, embora entra um que saiba já do assunto, outros não sabem, né? Sempre tem que pontuar isso aqui. Armínio trouxe a interpretação, aquela teologia de que só pode se tornar igreja aqueles que ouvem o evangelho. Ou seja, perdão, isso é normal, tá? O Armínio ele vai dizer que todo aquele que ouve o evangelho vai ser salvo. Na visão de arminianos, quem não escutar o evangelho não pode se salvar, tá? O tema aqui não é esse aqui. O tema aqui é a pergunta que eu estou fazendo, que eu quero mostrar aqui será que vai existir só a igreja quando Jesus voltar? E eu vou provar que não vai existir só a igreja, tá? Vou mostrar para vocês na Bíblia que não vai existir só a igreja. Embora, daí tem que trazer os arminianos aqui, embora os arminianos falam que, alguns arminianos, que quando Jesus vier, depois que ele vier, tudo vai ser destruído. Alguns falam isso, alguns não, alguns acreditam sim no milênio, mas eles falam que todo mundo vai se tornando igreja ali. Existem muitas pessoas que falam, arminianos mesmo, que só vai poder existir quem for igreja. E alguns chegam a dizer que quem ressuscitar na segunda ressurreição lá, depois do milênio, né, é para ser condenado e jogado já no fogo. Tudo isso porque não ressuscitou na primeira ressurreição. Então a gente vai ver uns pontos aqui que não fecham com esta visão, tá bom? Vou mostrar um ponto aqui que não fecha com essa visão. Vou mostrar pela Bíblia. Já vai abrindo tua Bíblia lá no Evangelho lá, que nós vamos mostrar pela Bíblia aqui que essa visão aí não fecha. Eu vou mostrar aqui que vai existir, tá? Vai existir nações também, que não é só a igreja que vai ter após a vinda de Jesus. E eu tô te perguntando para ti, vai existir só a igreja depois da vinda de Jesus? É isso? É isso que vocês pregam? É isso que pregam na tua igreja? Que após a vinda de Jesus vai existir só a igreja? Você vai existir só a igreja, né? Aí a gente vai ter que mostrar um texto aqui e vocês vão ter que responder o que significa esse texto aqui. Entenderam? Vamos lá, calvinismo. Como é que o calvinismo trata o assunto aqui? O calvinismo trata que, na visão do calvinista, Deus já escolheu um povo para ser salvo, né? Para ir para a eternidade. E quem não faz parte desse povo, aniquilação, vai para o fogo. Então, na visão do calvinista, está bem certo que só vai existir igreja, né? Porque Deus escolhe um povo para ser igreja e quem ele não escolheu é fogo. Então, o calvinismo aí está resolvido. Na visão deles, eles resolvem esse problema aí, essa questão, né? Toca todo mundo no fogo, não responde um monte de coisa que a gente pergunta para eles. Já o Armínio vai dizer o quê? O Armínio vai dizer que não, existe um povo que vai ser salvo, né? E existe um povo que vai ser salvo porque ouviu o evangelho. Quem não ouviu o evangelho, daí eu já não sei, né? Já na visão dos armínios, quem não ouviu o evangelho se lascou também, né? Alguns arminianos são assim, ou vai ter que se tornar igreja, vai ter que, na visão arminiano, pré-tribulacionismo, como funciona? Funciona assim, ó, para os pré-tribulacionistas, a pessoa que ficar no período tribulacional, enquanto a igreja pré-tribulacionista está 7 anos lá no céu, na visão deles, eles vão dizer que aqueles que restarem aqui e não colocarem a marca da besta, que ficarem no período tribulacional, esses aí sim vão morrendo e vão se tornando igreja, né? E ainda tem uns ainda que, na interpretação deles, eles dizem que a pessoa vai morrendo e vai subindo para o céu, já para ficar junto com os irmãos lá, que já estão lá na festa das bodas. Eu já vi essas interpretações, tá? Inclusive eu vi de um pré-tribulacionista revisado, tá?
Não sei se o clássico pensa assim, mas eu acredito que é mais ou menos igual. Nesse ponto eles criam mais ou menos na mesma coisa. Sem fugir da live, vai existir só igreja depois da vinda de Jesus? E eu estou aqui para te dizer que não, e já vamos mostrar o texto aqui. Tu deve estar pensando, mas que texto o irmão vai usar para mostrar que não é só a igreja que vai existir? De repente tu pensou, ele vai usar o texto de Mateus, será esse mesmo. É esse mesmo que tu pensou que eu vou usar. Se tu pensou que eu ia usar o texto de Mateus, né, no capítulo de número 12, né, e é esse mesmo que eu vou usar. Vamos ler o Mateus capítulo 12 e o versículo 38. Vamos lá, vou colocar a telinha aqui, vou botar meu telefone aqui nesse mini pedestal que eu fiz aí na parede, para os irmãos me acompanhar. E aqui nós vamos fazer a leitura agora, em nome de Jesus. E vamos ver se é só a igreja que vai restar, né? Bora, fica meio difícil aqui, eu vou arrumar um pedestal melhor, irmãos, para mim você poder ler, mas tu pode pegar a tua Bíblia em casa e me acompanhar aí, né? Mateus capítulo 12 e o verso de número 38. Glória a Deus! Vamos lá, vamos lá. Vamos ver o que é o assunto aqui. O milagre de Jonas, né? Vamos lá. Então, alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Pois queria ver um sinal, né? Mostra um sinal aí para nós, mestre Jesus. E Jesus vai responder o quê? Uma geração má e adúltera, né? Pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Vamos lá. Ninivitas se levantarão com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e aqui está quem é maior que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E a eis está aqui quem é maior que Salomão. Quem era maior que Jesus? Quem era maior que Salomão? Jesus, né? Ponto, né? Eu vou deixar esse texto aqui porque a gente vai já destrinchar um pouquinho desse texto aí. No assunto aqui, eles pediram um sinal para Jesus, né? E aí vai falar o que? O mestre quer um sinal da parte de Jesus, e ele vai dizer assim: vocês são uma geração má e adúltera, né? Vamos ver aqui a palavra adúltera ali. Adúltera, vamos ver no grego aqui, adúltera, né? Vamos clicar aqui na palavrinha, ele vai dar um significado para nós dela. Ó, já deu o significado aqui do ladinho, tá vendo? Olha lá, ó, o significado dessa palavra adúltera, né? Infiel. Mulher infiel como aliança íntima, né, de Deus com o povo de Israel, era comparada a mulher infiel como aliança íntima de Deus com o povo de Israel, era comparada a um casamento, aquele que caía em idolatria, era como se cometesse adultério ou prostituição, né? Ser infiel, Deus sujo, apóstata, né? Pessoa que usa essa palavra infiel só para dizer que infiel, adúltera, né? Para dizer que é adultério, né? Eu já expliquei isso aqui em outros assuntos, mas é bom mostrar, né? Que adultério é a pessoa que traiu o marido. Isso é, de fato, quem trai o marido tá cometendo adultério. Mas tem muitas pessoas que dizem que o adultério é quem não tá casado no papel. Mostrei semana passada, inclusive. Vou aproveitar nessa live de hoje e vou deixar um vídeo para vocês verem aí de um pastor que é da Assembleia de Deus, dando uma chamada aí, né? Alguns pastores aí da Assembleia. Porque eu não adianta só eu falando algumas coisas aqui, né, irmãos? Eu não sou bem conhecido, não tenho anos de igreja, né? Eu não tenho, que nem muitos falam, tem que ter anos para entender a Bíblia. Tem que ter diploma, tem que fazer curso de teologia. Pois é, eu não tenho muitos anos de igreja, não tenho curso de teologia e já prego que a pessoa que não tem registro civil, né, de casada, isso não é considerado pecado diante de Deus. A pessoa pode se batizar, pode tomar ceia, sim, né? Mas a minha voz não valeu. Quando eu trouxe esse vídeo, fui criticado por muitos, né?
quando eu trouxe esse assunto, mas está um pastor que tem teologia, que tem anos e que está aí conhecido, né, nas mídias sociais, trazendo o mesmo assunto que eu trouxe aí, tá? Então aí vai valer, porque, claro, porque ele tem anos, porque ele tem diploma, vai valer. Muitas pessoas hoje em dia estão interessadas mais em dar ouvidos a homens que têm diploma, que estão na mídia, que são conhecidos, do que a pessoas que Deus está levantando agora. Como se Deus levantasse só quem está na mídia, para muitos, né? E a gente sabe que não é isso aí. Mas sem fugir da live, depois eu boto esse vídeo aí do pastor César Cavalcante, dando uma chacoalhada no meio gospel aí, muitos cristãos que fazem errado esse assunto aí. Mas vamos lá, eles queriam um sinal, né? E Jesus chamou eles de uma geração adúltera, né? Maia adúltera, né? Trocavam Deus por Baal, por qualquer Deus que eles viam na frente, né? E queria sinal. O que Jesus falou? Não vou dar sinal nenhum para vocês, senão o sinal do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, muitos aí pregam nas igrejas que Jonas ficou no ventre da baleia, mas Jesus falou que ficou no ventre do grande peixe, nem falou em baleia, né? Então vamos lá. Assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Outro ponto interessante, que é bom pontuar aqui, né? 3 dias e 3 noites aonde? No coração da terra. Olha que Jesus falou que ele estaria e ele ficaria 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ué, mas Jesus, quando ele morre, não sobe para o céu? E quem morre não vai subindo para o céu também? Não é o que muitos falam? Não, Jesus morreu e subiu para o céu. Pô, a Bíblia está dizendo aqui que ele mesmo diz, antes de morrer, ele falou o quê? Que ele ia ficar 3 dias e 3 noites, aonde? No coração da terra. Mas Jesus fica no coração da terra. Mas a igreja fala que quando morre já sobe, já direto para o céu, vai virando uma estrelinha. E aí o mestre submeteu-se a ficar 3 dias e 3 noites no coração da terra. Eu já vi pessoal pregando aí nas redes sociais que a pessoa, quando ela morre, ela vai direto para o céu, porque ela faz parte da igreja. Mas Jesus ficou 3 dias e 3 noites no seio da terra, porque ele não fazia parte da igreja, ele não é o cabeça da igreja, mas ele mesmo se submeteu. Então a gente vai vendo, lendo os textos assim do Evangelho, irmãos, são textos que são pequenos textos para muitas pessoas, são textos que muitos ignoram, lê só ali, conta uma história devocional, mas são textos que trazem grandes revelações e que quebram várias doutrinas errôneas, né? Um exemplo é essa aí, de dizer que vai para o céu quando morre. Ah, olha aí para nós aí de cima, morreu hoje, né, o camarada. Independente se era igreja ou não era igreja, o que a gente mais vê no Facebook, olha aí para nós aí de cima, né? Essa é a visão da igreja católica, e essa visão saiu da igreja católica. Ah, saiu da igreja católica, mas eu sou católico, então eu posso falar assim, poxa, tu pode crer nisso aí, mas as escrituras estão dizendo totalmente o contrário. E aí tu vai ficar com uma visão da igreja católica apostólica romana, vai ficar com uma visão que é errada diante das escrituras só para defender a tua fé. A fé sem a verdade é uma fé morta, a fé sem obras é morta. Tu está defendendo uma fé que perante as escrituras, quando botam uma Bíblia na tua frente, a tua fé é uma fé que não tem base. É a mesma coisa que fosse uma casa feita no meio da areia, sem estrutura nenhuma. É uma fé que qualquer vento derruba. Simples assim, né? Então vamos lá, vamos continuar a leitura. E olha que o texto diz, os ninivitas se levantarão e no juízo com esta geração. Ponto, aí está o ponto que eu queria chegar. Ponto aí. Vamos lá, meus irmãos. Agora vamos ver, usando esse texto aqui dos ninivitas, Mateus capítulo 12, verso 41, né? Vamos lá, vamos pontuar aqui. Os ninivitas, eles ouviram a pregação de Jonas, certo? Se arrependeram com a pregação de Jonas, certo? Concorda comigo? Se arrependeram. Só que eles se levantarão no dia do juízo, com aquela geração ali que Jesus está falando. Aquela geração que era má, adúltera ali. Eles vão se levantar com aquela geração, né? Ou vai dizer que essa geração má e adúltera pode levantar-se na primeira ressurreição? Claro que não. Não pode, né?
Não pode. Eu sei que muitas pessoas vão dizer assim, não, mas esse texto está querendo dizer que eles vão se levantar, não está dizendo de ressurreição, que eles vão ressuscitar no dia do juízo. Ponto. Se tu pensa que eles não vão, que o texto está dizendo que eles não vão ressuscitar no dia do juízo, tu já está enganado. Porque ali ele fala bem claro que eles vão se levantar no dia do juízo. Se tu continuar, eu vou fazer mais a leitura desse texto e vai ficar mais claro para ti. Tá falando de juízo. Vamos ler esse texto aqui, porque isso é importante também, tá? Os ninivitas se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, né? Porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e aqui está quem é maior que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Eis aqui está quem é maior que Salomão. Quando o espírito imundo sai de um homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não o encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, a varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior, né, que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa, né? Assim também vai acontecer com essa geração perversa. Aqui ele vai continuar falando quem são meus pais e minha mãe, coisa e tal, né? Aqueles que fazem a vontade do meu pai. Aí ele vai continuar a leitura falando que aquele que faz a vontade do pai é os que são pai e mãe de Jesus, certo? Mas o ponto interessante, irmãos, deixa eu voltar aqui pro texto aqui, né? Deixa eu voltar aqui pro texto. Que o texto está falando da condenação, certo? Ele vai falar do dia do juízo que vai se levantar os ninivitas, né? Os ninivitas, eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E Jesus vai falar que ali estava quem era maior que Jonas. A rainha veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, né? E ali estava quem era maior que Salomão. Ambos vão se levantar, né? E condenarão aquela geração, mas se levantarão no juízo, né? Por que eles vão se levantar no juízo? E ali não está falando um exemplo, tu pode pensar assim, ó, que os ninivitas vão ressuscitar na primeira ressurreição, tá? Tu pode pensar isso na tua cabeça, e que ali o texto está querendo dizer que eles vão se levantar, né? Vai estar lá aquela geração depois ali maligna, má ali, adúltera, e aí os ninivitas vão se levantar, vão ver ela agora, vocês vão ser condenados. Mas pera aí, a Bíblia diz que nós vamos de julgar o mundo, igreja, né? Vamos botar esse ponto aqui. Ali está colocando os ninivitas condenando aqueles camaradas, certo? Lembrando que os ninivitas ouviram a pregação de Jonas, eles se arrependeram. Eles não se tornaram igreja. Eles apenas se arrependeram com a pregação de Jonas, né? Então tu pode falar assim para mim, mas irmão Douglas, no Antigo Testamento, quem se arrependia já fazia parte da igreja, né? Fazia parte do povo. Claro que não. Se arrepender não significa que tu se arrepende e tu já faz parte da igreja, né? Já sei que tu deve estar pensando. Eu já vou mostrar isso aí também para ti. Deve estar pensando do ladrão da cruz, né? Já vou falar do ladrão da cruz, tá? Pera aí. Assim, a pessoa ali que ela se arrepende no Antigo Testamento ou no Novo Testamento não significa que já faz parte da igreja. Não significa que não faça parte da igreja, tá? Agora eu vou colocar o bandido da cruz para te ver e os ninivitas, tá? E vou colocar uma pessoa que hoje se arrependeu. Um exemplo, você que se converteu, tá? Vou usar eu também aqui. Eu me arrependi, entrei para a igreja, né? Não é 4 paredes, mas eu entrei para a igreja, saí para fora de casa e comecei a me reunir com os irmãos para fazer parte do corpo de Cristo, certo? Eu tive tempo para viver, estou tendo tempo para viver e cumprir os requisitos que um cristão cumpre,
batizar-se, que mais? Santificar, buscar a presença do Eterno, orar, jejuar. Tudo isso aí faz parte de uma vida cristã, né? A pessoa que ela se converte, que ela entra para a igreja, que ela se converte e está viva, ela tem que fazer essas coisas. Ela tem que se batizar, ela tem que orar, ela tem que ler a Bíblia, ela recebe o Espírito Santo, uma série de coisas. E cada vez mais ela vai sendo essa massa sem o fermento. Faz parte do corpo de Cristo, se tornou igreja. O bandido da cruz, ele não teve tempo de cumprir todos esses requisitos, porque ele morreu. Mas ele se arrependeu ali, né? Se arrependeu, ouviu o evangelho da boca de Jesus mesmo, o próprio Jesus ali, estava na frente dele, o evangelho puro estava ali, né? Que era, ele viu a mensagem da cruz, ele viu a mensagem da cruz, ele não ouviu apenas, ele viu a mensagem da cruz na frente dele, ele viu a profecia do Cordeiro na frente dele, ele viu todo o cumprimento das escrituras na frente dele. E ele aceita ali e pede para entrar no reino, né? Jesus fala para ele, hoje mesmo tu estará comigo no paraíso, ou seja, levou ele para um lugar chamado Seio de Abraão, um lugar de descanso, aonde ele vai, o próprio texto fala, ficar 3 dias e 3 noites, no seio, no coração da terra, Seio de Abraão. Então o bandido da cruz ali se arrependeu, creu, foi salvo, se torna igreja sim. Os ninivitas, a situação é diferente. Eles escutam a pregação de Jonas, eles fazem um jejum de 3 dias, mas eles não se tornaram igreja. Ponto. Mas no Antigo Testamento, irmão Douglas, ninguém era igreja. Ponto. Ninguém era igreja, mas para te fazer parte do povo de Deus, existiam coisas que tu tinha que fazer. Um exemplo, todos tinham que participar do Dia do Perdão. Todos tinham que participar das festas. Né? Senão eles eram, todos tinham que tirar o fermento, todos tinham que fazer as coisas que era determinada pelo povo de Israel. Todos tinham que fazer determinadas coisas ali, né? A gente vê que eles tinham que eles tinham que participar dos eventos que tinham com o povo de Israel. Eles tinham que crer nas coisas, eles andavam juntos, né? A questão dos ninivitas ali, eles apenas ouviram a pregação de Jonas, fizeram jejum e se arrependeram. Ou seja, vestiram-se de pano de saco, se humilharam perante o Senhor, dizendo para ele que não iam mais tornar a fazer aquilo ali. Então, por isso tu não se torna igreja, tá, meu irmão? Por tu fazer somente se arrepender. A pregação é essa, tá? Arrependei-vos, é chegado o reino. Arrependimento é o quê? Arrependimento é tu abandonar a prática errada e começar a fazer as coisas certas. Mas não significa que tu parou de roubar, que tu já é igreja. Pô, se fosse assim, olha como era fácil ser igreja. Tu não precisava se batizar, tu não precisava ir nos cultos, não, né, reunir-se com os irmãos, tu não precisava uma série de coisas, santificar de noite, orar, buscar a presença do Pai. Não precisava nem receber o Espírito Santo, o batismo. Era simples, era só se arrepender e viver a vida normal. Porque se só se arrepender vir igreja, então é muito simples resolver esse problema. Vou me arrepender hoje aqui, vou fazer 3 dias de jejum e, ó Senhor, pode tirar o Espírito de mim, não preciso mais ler a Bíblia, não preciso mais andar pregando o Evangelho. Isso tudo faz parte da vida cristã. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, um homem que faz parte do corpo de Cristo, tem essas coisas que tem que fazer, tem uns mandamentos que ele tem que seguir. Ide por todo mundo pregar o Evangelho, não são mandamentos que o Senhor nos deu, pregar para as pessoas na tua volta, né? Buscar, falar com o Pai, não são coisas que é necessário fazer. Meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Os ninivitas, o que eles fizeram foi simplesmente parar de praticar o que eles praticavam. E agora eles tornaram-se o quê? Pessoas que vão ressuscitar no dia do juízo, ganhar uma posição no dia da ressurreição deles para condenar aquela geração mais maligna ali, adúltera que estava ali. Por que eles vão condenar? Porque aquela geração, se tu vê o contexto da história,
elas estavam vendo o que estava acontecendo ali? Milagres, ó. Milagres estavam acontecendo ali. Estava acontecendo várias coisas. Tu leu o capítulo aqui, ó. Opa, deixa eu voltar aqui. Se tu ler o capítulo, tu vai ver que estava acontecendo milagres, ó. Ó, o texto aqui, ó. O texto de Mateus, capítulo 12, ó, blasfêmia dos fariseus. Por que eles estão blasfemando aqui, né? Porque trouxeram endemoniados, cego e mudo. E Jesus vai curar, e eles estão blasfemando por causa do sábado, né? Eles estão aqui, ó, fazendo de tudo, né? Para ir contra o Senhor Jesus. E Jesus vai estar exortando eles, ó. A árvore que não produz fruto, está chamando eles de árvore que não estão produzindo, porque eles não estavam produzindo frutos aqui, dignos de arrependimento. Não estavam produzindo frutos aqui de homens de Deus. Ó, Jesus faz um milagre, ó. Aí eles vão pedir um sinal, né? Dá-nos o sinal. E Jesus, não vou dar sinal nenhum para vocês. Tá? Eles querem sinal. O único sinal que vocês vão ter foi o sinal de Jonas. Tá? E eu vou mostrar para vocês o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então, irmãos, essa geração má e maligna, ela vai ressuscitar no dia do juízo, tá? Quando é o dia do juízo? Ponto. Se tu me dizer que existem pessoas lá, não, vamos pontuar aqui. Existem pessoas que ela crê assim, olha o que ela crê. Ela crê que quando Jesus vier, todos os mortos vão ressuscitar. Poxa, então aí é o dia do juízo. Será que é aí o dia do juízo, então? Porque a Bíblia fala que no dia do juízo, né? Ele vai trazer juízo. Então, se tu crê assim, é que Jesus vai, quando ele vem, tudo se cumpre quando ele volta. Então, tu tá me dizendo que quando ele vir dos céus, né? Tu tá me dizendo que quando ele vir dos céus, já aconteceu a grande tribulação ou vai acontecer depois? E aí, me responde, né? Quando Jesus vem do céu, já aconteceu a grande tribulação? Se tu crê que quando Jesus vem do céu, já aconteceu o período tribulacional, então tu é pós-tribulacionista. Então tu crê que a igreja vai se encontrar com ele nos ares. Ficou aqui no período tribulacional. Se tu crê que quando Jesus vir, depois acontece a grande tribulação, aí Jesus vai estar aqui na terra e o anticristo vai estar junto aqui. Daí fica complicado a tua visão. Agora, se tu é um pré-tribulacionista, tu vai crer que tu vai sumir rápido, esse arrebatamento secreto que eles crêem, vai ficar lá 7 anos no céu e aí vai acontecer o período tribulacional. Daí na tua visão, quando Jesus vem, né, de novo, né, segunda vinda, na visão do pré, aí esses outros que passaram o período tribulacional, eles ressuscitam, né? E aí tem essa visão aí. Eu tenho um texto aqui que eu vou usar e vou mostrar uma coisa aqui para os pré-tribulacionistas. Esse texto aqui é importante, tá? Aí algum pré-tribulacionista depois pega aí e responde nós aí no comentário. Deixa eu pegar o texto aqui. Eu vou pegar o texto. Deve estar pensando que texto será que ele vai pegar agora para mostrar para nós? Apocalipse. Com certeza é Apocalipse. Vamos lá, Apocalipse. Apocalipse. Vamos lá. Pode pegar Apocalipse capítulo 15 aí, tá? Apocalipse capítulo 15. Vamos ver o versículo aqui. Vamos ver o versículo. Esse texto aqui, ó, Apocalipse 15, tá? E o verso 3, tá? Vamos ver o verso 3. Apocalipse 15, não 3 não. No verso 5, já no verso 5, tá? Apocalipse 15 e o verso 5, ó. Vamos lá, esse texto aqui é para os pré-tribulacionistas. Olha só. Apocalipse 15 e verso 5. Diz assim o texto, ó. Depois dessas coisas, tá muito ruim esse pedestalzinho aqui. Vou ter que arrumar um outro, irmãos. Muito ruim. Ele não tem a tela tá pequena assim, né? Depois dessas coisas, olhei e abriu seu santuário. Abriu-se no céu o santuário do tabernáculo, do testemunho. E os 7 anjos que tinham 7 flagelos saíram do santuário vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos ao peito com as cintas de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário, Apocalipse 15, o verso 8, tá? O santuário encheu-se de fumaça procedente da glória de Deus, e
do seu poder. E ninguém podia penetrar no santuário, porquanto não se cumprissem os 7 flagelos, né, dos 7 anjos. Então, assim, ninguém pode penetrar, entrar no santuário, certo? Até que se cumpra aqui o que o texto está dizendo. Até que se cumpre os 7 flagelos, né? A gente sabe que aqui os flagelos são o quê? São as taças, né? Então, ninguém pode entrar no santuário até que as taças se cumpram, sejam derramadas. Ninguém pode entrar. Então, no céu tem um santuário, tá? No céu tem um santuário. Enquanto o céu estiver lá em cima, não descer para baixo, tem um santuário. Quando descer para baixo, todo o céu aqui, já não vai mais ter santuário. Então, no céu tem um santuário, e nesse santuário, João está vendo a visão. Ele está vendo os 7 anjos, né? Com as 7 taças. Vamos ler o texto de novo? Vamos ler, eu gosto de falando lendo o texto, ó. Olha aí o texto, ó. Olha o texto aqui, ó. E os 7 anjos que tinham as 7 flagelos, saíram do santuário vestidos de linho puro, resplandecente, e cingidos ao peito, com cintas de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelo século dos séculos. O santuário se encheu de fumaça. Então, assim, irmãos, presta atenção, o santuário se enche de fumaça. Os 7 anjos vão pegar as 7 taças para jogar, né? Só que ninguém podia entrar no santuário até que sejam derramadas as taças. Só depois que derrama as taças pode penetrar no santuário. Como é que a igreja já estaria no santuário, no céu, se ninguém pode penetrar no santuário? Como é que a igreja estava 7 anos lá no céu, na visão pré-tribulacionista? Né? O texto diz que ninguém pode penetrar no santuário, mas a igreja diz que a igreja pré-tribulacionista fala que eles já estão lá no céu lá. Já estão lá 7 anos, mas ninguém pode penetrar no santuário. Entende? Então é mais um texto aqui que eu gostaria que um pré-tribulacionista respondesse, né? Mais um texto que eu gostaria que eles nos respondessem. Voltando aqui para a visão nossa, que nós estávamos falando dos ninivitas, a gente vê que eles ressuscitam no dia do juízo. Um ponto que a gente tem que lembrar, que é importante também, irmãos, é que Jesus Cristo, ele é o segundo Adão. O primeiro Adão é o Adão lá do Éden. O Adão lá do Éden, ele teve uma oportunidade de comer do fruto da árvore da vida, certo? Se ele comesse do fruto da árvore da vida, o que aconteceria com ele? Vamos ver o que acontece com uma pessoa que ela come do fruto da árvore da vida. Vamos ver a árvore da vida primeiro. Onde é que ela está aqui em Apocalipse? Ela está em Apocalipse, né? Vamos ver a árvore da vida no livro do Apocalipse? Vamos lá, vamos pegar o texto aqui e vamos ler o Apocalipse, para a gente ver o que acontece, o que aconteceria com Adão, porque a árvore da vida ela aparece no livro de Apocalipse, né? Então vamos ver o que aconteceria com Adão se ele comesse dessa árvore da vida, que aparece lá no livro de Apocalipse. Apocalipse vai falar dessa árvore da vida. A cidade não precisa de sol nem de lua. Vamos continuar. As nações andarão mediante a sua luz. Deixa eu achar o texto aqui, tá? Apocalipse 22. Vamos ler o texto? Apocalipse 22, pega a tua Bíblia no Apocalipse capítulo 22, tá? E o verso, vamos ler o capítulo, tá? Até chegar no verso. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da sua praça. De uma e outra margem do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas, né? As folhas da árvore são para a cura das nações, cura dos povos, né? Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, né? E seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e a sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisarão de luz nem de candeia,
nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelo século dos séculos. Disse, essas palavras são verdadeiras. O que acontece aqui quando a gente vê a árvore da vida aqui? Acontece que no meio da praça, né, estava o rio, no meio da praça, de uma e outra margem do rio, estava a árvore da vida, que produz frutos, né, produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas das árvores são para a cura das nações. Quando a gente olha para o primeiro Adão, o que a gente vê no primeiro Adão que a gente... O que a gente não vê no primeiro Adão e a gente vê no segundo Adão, que é Cristo? No primeiro Adão, a gente vê um Adão que ele tinha um corpo semelhante ao nosso. Esses tempos eu vi um irmão dizendo que Adão era eterno, que Adão vivia no paraíso já. Ele vivia no paraíso, mas que ele vivia na eternidade. Irmão, Adão não vivia na eternidade, tá? O próprio texto de Apocalipse vai dizer ali que Adão, ele vivia num período onde não existia a morte. E que a árvore estava lá, se ele comesse, ele se tornaria eterno, né? Só que Adão não tinha um corpo glorificado. Eu sono aqui. Adão não tinha corpo glorificado, irmãos. Isso que a gente tem que lembrar. Adão, ele tinha um corpo semelhante ao nosso. Tanto que ele não come da árvore da vida e continua com aquele mesmo corpo que ele tinha. Só que agora esse mesmo corpo que ele tinha vai passar a morrer. Era um corpo que não morria. Não tinha experimentado a morte. Mesmo assim, ele não era eterno. Ele viveria até o período de vida, né? Se ele não pecasse, ele viveria, porque se ele não pecasse, o que aconteceria com ele? Ele comeria do fruto da árvore da vida e não morreria mais, certo? Só que ele resolveu pecar e assim o fruto da árvore da vida foi tirado dele e a morte veio sobre ele, né? Eu vi uma discussão, um camarada não entendeu o texto. Como é que Adão podia viver eternamente se ele não tinha comido a árvore da vida ainda, né? Irmãos, em algum momento ele comeria. A morte não reinaria sobre ele se ele desobedecesse, né? Se ele não desobedecesse, a morte não teria poder sobre ele. Mas como ele desobedeceu, a morte teve poder sobre a vida dele, e aí a morte começou a reinar sobre ele. Ou seja, ele passou já a ser decretado como um dia ia morrer. Mas não havia para ele ali um decreto, tu vai morrer. Só vai morrer se tu comer. Então ele viveria alguns anos ali e até chegar um momento certo que Deus ia dar o fruto para ele comer, para ele viver eterno. Isso que aconteceria com Adão. Só que ele seria eterno em um corpo normal, igual esse corpo que tu tem hoje. Imagina? Só que esse corpo que tu tem hoje, hoje depois do pecado, né? Hoje tu tem um corpo após o pecado. Adão tinha um corpo, o mesmo corpo que tu tem hoje, Adão tinha sem pecar, sem pecado. Então, esse corpo que Adão tinha era um corpo que não ia experimentar morte. Não ia experimentar morte se ele comesse do fruto da árvore da vida. O que a gente vê que depois do pecado acontece é que as células começam a morrer, porque entrou a morte. Tudo começa a cair, começa a ter ruga, essas coisas, tudo faz parte da natureza caída, né? Então Adão viveria a vida, viveria a eternidade inteira, né? Se ele comesse do fruto da árvore da vida e não morreria nem as células do corpo. Parece olhando para nós hoje, porque a gente nunca viu isso, nunca viveu isso, né? Mas olhando para o cenário hoje, eu vou dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo. Um robô que eles fazem hoje, tá? O robô eles fazem ali, o robô não morre, né? Não vai morrer. A pele daquele robô vai ficar sempre igual, porque eles estão fazendo um robô ali artificial, um robô todo cheio de um mecanismo ali, para não ter rugas caindo, coisa e tal. Essas coisas não vai acontecer com o robô, né? Claro, vai precisar de manutenção, mas no caso de Adão, não teria morte sobre a vida dele. Então Adão passaria para a eternidade com aquele corpo igual ele tinha, com aquele corpo que ele tinha mesmo. Só que ele não morreria. Isso que é interessante. Só que o segundo Adão, que é Cristo, ele vai ter um corpo diferenciado.
segundo Adão, Cristo, quando ele aparece, o que ele faz lá? Ele faz algo que é sobrenatural. Ele aparece no meio deles e a porta estava fechada. Do primeiro Adão conseguia fazer isso? Responde para mim. Claro que não. O segundo Adão, que é Cristo, ele voa. Ele voou. Para ter noção, irmãos, ele estava numa cidade de tarde e na viração do dia ele já conseguia, ele apareceu lá no meio dos discípulos, que era bem distante de onde ele estava. No caminho de Emaús, para onde Jesus apareceu, tinha uma distância. E quando deu a viração do dia, ele já aparece nesse outro lugar. Porque o corpo dele se teletransportava de um lado para o outro. O primeiro Adão não experimentou isso aí. E aí ele viveria eterno, no estado eterno. Ele não fala que ele teria um corpo glorificado, igual o segundo Adão. Segundo Adão é Cristo e veio dar a oportunidade para o segundo Adão experimentar um corpo glorificado, já que no primeiro momento ele rejeitou até mesmo viver eterno, quanto mais ter um corpo glorificado. Para ele não fazia sentido, porque ele preferiu dar ouvidos à mulher, né? E acabou comendo do fruto ali e não deu valor à vida, né? Que era mais importante. Certo, meus irmãos? Então, por que eu estou te dizendo que vai existir nações, que não é só a igreja que vai existir? Por causa desse texto que eu te mostrei aqui dos ninivitas. Os ninivitas, eles vão ressuscitar no dia do juízo. Quando que é o dia do juízo, irmão Douglas? O dia do juízo é depois do milênio, é depois que Jesus voltar, tá? Tribunal de Cristo é uma coisa, trono branco, julgamento final é outro. Trono branco é uma coisa, julgamento, juízo final é outra, é o final de tudo, o final da história. Juízo final é quando tudo se acaba, é quando todos os mortos ressuscitarem. Ponto. Se tu acredita que quando Jesus vem, todas as pessoas ressuscitam, então aí fica a pergunta para ti. Tu acredita assim? Se tu é uma pessoa que está me vendo agora e tu acredita que quando Jesus vier, todos os mortos vão ressuscitar, quando é que acontece a batalha do Armagedon, então? Ela acontece na vinda de Jesus? Porque nós temos uma batalha e temos depois outra. Nós temos uma batalha na vinda de Jesus e depois nós temos uma outra batalha, né? E nessa batalha, na vinda de Jesus, aquelas pessoas que morrerem ali, que tiverem com a marca da besta, os que estão com a marca da besta são lançados vivos no lago de fogo, né? E os que morrerem aí ressuscitam na segunda ressurreição. Para quê? Né? Para que ressuscitam os que vivem o período tribulacional, quem morreu no período tribulacional ali, que não fazia parte da igreja, ressuscita na segunda ressurreição. Quem sobreviver, que não faz parte da igreja, entra para o reino. Quem fazia parte da igreja e morrer no período tribulacional, ressuscita na vinda de Jesus, na primeira ressurreição. Na primeira ressurreição, sobe em encontro com Jesus nos ares, ele estabelece seu trono, seu reino, seu trono em Jerusalém, seu reino aqui na terra. Na segunda ressurreição, é só depois do milênio, depois de 1000 anos. Então, a batalha, e depois de 1000 anos, o Satanás é preso, e ele é preso, e depois de 1000 anos ele é solto de novo e sai enganar as nações. Se tu crê que quando Jesus vem, tudo se acabou, que vai ressuscitar todo mundo, toda a humanidade, tu tá criando uma crença que tu não vai conseguir sustentar muito tempo, porque é simples, é matemática. Se tu crê assim, Jesus vem e é todo morto, todo mundo vai ressuscitar na vinda de Jesus, então tu vai ter que me explicar quando é que quando é que o Satanás vai ser solto ali. Ele vai ser solto quando Jesus estiver aqui no milênio e todas as nações vão estar aqui. Daí ele vai enganar algumas das nações, umas vão morrer. Quando é que acontece daí a ressurreição dessas aí que morrer para ser julgada? Se é o fim de tudo, na vinda de Jesus. Não vai funcionar esse teu cálculo. Então, assim, se tu para e faz uma análise agora, tá? Jesus, ele vem, irmãos, e quando ele vem, a igreja se encontra com ele nos ares. Ela é a igreja que tem a parte na primeira ressurreição. Tá? E aí vai estabelecer-se o reino dele. O resto não ressuscita só depois dos 1000 anos. Até o pré-tribulacionista ele vai acreditar que depois do milênio que vai acontecer a segunda ressurreição. Claro que dentro desses tem uns que vão acreditar que na segunda ressurreição todo mundo vai ser condenado.
E não é isso aí que a gente vê na Bíblia. Eu mostrei o texto para vocês aqui. Vão se levantar no dia do juízo. A não ser que tu me diga que o dia do juízo é na vinda de Jesus, que o dia do juízo é na vinda de Jesus. Pô, daí é o que eu acabei de explicar. Se o dia do juízo é a vinda de Jesus, ele julga todo mundo, né? Quando é que vai acontecer daí o Satanás sendo solto e enganando as nações? No final de tudo, na eternidade, ele vai enganar? Claro que não, ele não pode enganar mais na eternidade, porque na eternidade tudo acabou. Tanto que nem Adão ele enganou na eternidade. Adão não passou para a eternidade. O próprio texto de Gênesis vai dizer: vamos tirar Adão daqui para que ele não come da árvore da vida e se torne um ser eterno com o pecado. Aí não tem mais perdão para ele. Assim como não tem para o inimigo. Porque ele estava na eternidade e pecou lá. Então, na eternidade, não tem possibilidade do diabo ir lá na eternidade e enganar as pessoas que já estão num estado eterno, né? Eles vão viver eternamente no pecado, hein? Não tem, vão viver eternamente pecadores. Ah, mas espera aí, tu não diz nas pregações que as pessoas vão viver do século dos séculos, né? Viva lá no lago de fogo? Que problema tem? Só que daí eles já foram condenados a viver no lago de fogo o século dos séculos. Agora a gente está falando agora um outro assunto. Como é que o inimigo vai aparecer na eternidade e enganar alguém para levar a pessoa para a eternidade inteira, viver no estado eterno, já está no estado eterno, vai ser enganada pelo inimigo. Ela já não morre mais. Já acabou. E nem tem como isso acontecer, porque a própria Bíblia já deixa claro que na eternidade o diabo ele vai se lançar no fogo também. Então ele não engana mais ninguém. Quando acontecer a eternidade, o diabo também vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. A eternidade, irmãos, é o fim de tudo, tá? Eu já vi, a eternidade é só o começo da história. Que começo da história? Tem até hino que fala isso aí. A eternidade é só o começo da história, mas da onde que a eternidade é o começo da história? A eternidade é onde tudo se finda, onde o Pai vem habitar com os homens. Por isso que está escrito, né? Tudo, agora, o texto de Coríntios diz bem assim, que ele vai pôr todos os inimigos debaixo dos pés do Pai e vai entregar o reino ao Pai novamente. Ele entrega o reino ao Pai e aí o Pai vem habitar com os homens, tira dos olhos toda lágrima. Acabou, não tem mais choro, não tem mais morte, não tem mais pano, não tem mais dor. A eternidade não é começo da história. O engraçado é que eles fazem hino e as pessoas vão escutando os hinos. A eternidade é o começo da história, né, irmãos? A eternidade é o oitavo dia, é onde tudo se concluiu. Por isso que ele descansa, né? Ele faz o mundo tudo, ele faz sua obra em 6 dias e descansa ao sétimo. O sétimo já é o descanso da terra, porque Satanás fica preso, é solto no finalzinho, tenta enganar algumas das nações, e aí as nações que não subirem com ele para Jerusalém para atacar o povo de Deus, essas nações, elas vão ficar e vão entrar no reino, vão permanecer na eternidade. Agora as nações que subirem vão ser fogo, vai consumir elas do céu. E vai consumir com elas, aí é a eternidade. Aí já não tem mais, né? Já acabou toda a história. Então assim, vão existir nações, por quê? Porque as folhas das árvores, eu li Apocalipse 22 contigo, elas são para a cura das nações, né? Então vai ter as nações, vai ter pessoas que não faziam parte da igreja. Hoje à tarde eu estava me lembrando uma coisa, irmãos, que a gente vê muito no meio dos cristãos, tá? A gente vê muito no meio dos cristãos, é aquele assunto assim, tu pergunta para um cristão, tu acha que teu pai foi solto? Foi salvo, né? Acho que teu pai foi salvo. Quantos cristãos eu já vi? Ah, eu acredito que pela misericórdia de Deus ele foi salvo. Tu acha que tua mãe foi salva? Ah, eu creio que pela misericórdia ela foi. Sempre a mãe é o pai do cristão. Qualquer cristão que chegar. É difícil um dizer que a mãe, mesmo que a mãe e o pai não eram cristão, tá? É difícil um dizer assim, não, eu creio que aquela lá foi pro fogo e não vai citar aí da primeira sessão. A maioria fala, irmão, eu creio que foi salvo sim, tá com Deus, tá na glória, não, foi que Jesus levou, porque sempre tem uma oportunidade, eles falam ali, né? Aí tu pergunta assim pra eles, irmão, tem que uma pessoa que não é da igreja hoje em dia, a pessoa ser salva. Não, pessoa que não está nos caminhos do Senhor, irmão, já está condenado. Volta a fita.
Tá, mas o teu pai, tu crê? Ele não era crente, né? Ah, não, mas que daí ele foi a última hora. Então, sempre pro familiar deles, eles vão dar uma salvação, né? Às vezes o cara era pior do que eu já fui, mas foi salvo, porque na última hora, não tô dizendo que não foi, né? Mas sempre os cristãos vão dizer que os deles, né? Entre pai, mãe ou irmão, sempre foi salvo, né? Não, Deus salvou porque isso e aquilo. Até me mostrou em sonho, bah, eles, até visão aparece para eles, né, irmão? O cara já morreu, até visão tem cristão que ele tira, até uma visão ele tira ali do Deus mostrando o morto lá ah, eu vi ele todo de branco num paraíso, né, irmãos? É, então eu creio que ele se arrependeu na última hora. É, e tá com Jesus. Irmãos, se arrepender que nem o ladrão da cruz, e tá ali com em vida, coisa e tal, é uma coisa. Se arrepender depois que morreu, já não existe, tá? É outro ponto. Se arrepender ali, com certeza eu creio que Jesus tem uma obra de salvação com todos, de salvação, né? Então, todos ele tem essa obra de salvação. Então eu creio que se arrepender, uma pessoa que se arrepende, sim, ela pode ser salva, tá? Dificilmente se tornar igreja, tá? É aquele caso do ladrão da cruz ali, porque ali ele não teve oportunidade de viver, porque ele estava ali arrependido de tudo e estava disposto a seguir o Senhor e entrar no reino. E ele sabe que, tanto que ele fala de reino, alguma coisa ele conhecia do reino. A gente não sabe se ele era uma pessoa que nasceu dentro de um berço evangélico, ouvindo a palavra. A gente não sabe na história quem era aquele ladrão da cruz, se ele estava parado nos caminhos, a gente não sabe. Uma coisa é fato, Jesus, saiu da boca de Jesus que hoje ele estaria com ele no paraíso, e a gente sabe que o paraíso não é o céu ali do texto, porque no texto, o paraíso ali ele vai falar no texto que nós lemos hoje aí, que ele ia ficar 3 dias e 3 noites no coração. Por que é coração? Porque era um paraíso, era o seio de Abraão, tá? Talvez tu nunca ouviu falar disso, na tua igreja não fala, mas o seio de Abraão, para os pais da igreja, ele era conhecido como um lugar nas regiões da terra, abaixo da terra, um lugar no mundo dos mortos, um lugar espiritual, né? Aonde as almas dos justos aguardariam e as dos injustos também, em compartimentos diferentes, mas assim que era crido. E foi para lá que Jesus foi, 3 dias e 3 noites. E lá na parábola do rico e do Lázaro, que estava lá o bandido, que estava o Lázaro neste local, no seio de Abraão. Tu não vê Jesus pregando que ia levar ninguém para o céu, não, né? Embora depois de dias que ele aparece com os discípulos, ele vai e ascende aos céus e promete de lá voltar para nos buscar. Buscar ali é para se encontrar com ele nos ar. Buscar ali é buscar nós de dentro da sepultura, quem morrer em Cristo, para se encontrar com ele. O buscar ali não é ir levar lá morar no céu. Ah, mas e as casinhas, irmão Douglas? Irmãos, olha os vídeos que eu faço, aí, um monte de vídeo que eu já fiz, tá? Eu não preciso explicar isso de novo. As casinhas, as mansões celestes, né? Que muitos dizem, né? Jesus não foi preparar casinha, até porque lá no céu tem uma cidade. Uma cidade não precisa de casinha. É uma cidade, a cidade santa, a Nova Jerusalém, que está lá em Apocalipse, que desce do céu. Então Jesus não foi preparar casinha nenhuma, meus irmãos. Ele preparou uma cidade já que ela estava preparada desde a fundação do mundo, certo? Então ali, ó, as nações sim vão existir, tá? E essa prova que os ninivitas eles ressuscitam no juízo, né? E vão se levantar e vão condenar aquela geração que estava ali, a geração adúltera e má que Jesus falou ali, né? Quem é essa geração? Aquela geração má e adúltera que estava ali. Por que eles vão condenar? Porque aquela geração ali estava vendo os milagres na frente e não estava dando crédito, estava blasfemando, né? Blasfemando contra Jesus, estava vendo os milagres acontecer e estava querendo colocar Jesus como se ele não pudesse fazer aqueles milagres. O próprio texto de Mateus 12 aí explica tudo isso que eu estou falando. Aquela geração ali estava querendo colocar Jesus na parede e ele fazendo milagre ali para eles, certo? Então é uma geração que vai ser condenada por quê?
Porque a rainha do sul, ela veio lá do fim do mundo para ver a sabedoria de Salomão. Um homem que era menor que Jesus. Ela se dispôs a atravessar cidades para ver aquele homem. Os ninivitas, sendo maldosos que eram, se arrependeram com a pregação de um simples homem. E ali na frente deles estava um que era maior que todos, e mesmo assim eles não se arrependiam, mesmo assim eles estavam tentando colocá-lo na parede. Então por isso que aqueles ali vão ser condenados, porque eles estavam vendo um maior do que Salomão e um maior que Jonas na frente deles, operando coisas maiores ainda, e eles não estavam dando crédito, não estavam se arrependendo dos seus pecados. Certo? Então, eles vão ficar de exemplo, tá? Eles vão ser colocados como se ele pegasse, eu vou pegar esse aqui, ó, e esse aqui que não viu o milagre, vou pegar esses dois aqui, vou colocar vocês e esse aqui que viu bem pouco milagre, que viu um bem pequenininho. E eu vou botar vocês que viu um maior e que viram milagre. Vou botar vocês e esse aqui vai dizer assim, nossa, se eu tivesse visto o milagre, esse maior do que Salomão, mas maior do que Jonas e o maior que Salomão, nossa, eu tinha convertido uma cidade toda, eu vi um menor e já me arrependi e parei de fazer os meus pecados. Esses aí estão vendo o maior, não estão fazendo isso, estão tentando ainda condená-lo. Então, o testemunho dos ninivitas vai levar aquela geração mais maligna à condenação no dia do juízo. Eles levantam no dia do juízo. E como eu voltei a dizer, não é que eles levantam ali, que eles vão ressuscitar na primeira ressurreição, a rainha do sul ali, e os ninivitas ressuscitam na primeira ressurreição, e depois lá no final eles vão se levantar e condenar aquela geração. Que eu já vi muitos falar isso aí. Não é isso aí não. Eles levantam no dia do juízo, meu irmão, por causa que eles não faziam parte da igreja. Eles não faziam parte da igreja, por isso que eles levantam no dia do juízo. Eles não faziam parte da igreja. Eles só se arrependeram. Ela só ouviu a sabedoria de Salomão. Ela veio para ouvir a sabedoria. Ela veio para ver com os próprios olhos. Será que é mesmo que falam? Eles ouviram a pregação e pararam de fazer. Ah, mas eles jejuaram, irmão Douglas. Se jejuaram a igreja. Pô, então tá simples. Vamos lá. Se jejuaram a igreja. Então tá simples. Vamos só jejuar hoje. Bom, acabou. Se só jejuar, já é igreja. Tchau. Acabou. Irmão, se só jejuar tu se torna igreja, presta atenção no que tu tá dizendo. Só jejuar tu se torna igreja. Então é só nós jejuar 3 dias. Não precisamos fazer mais nada para Jesus. Estamos salvos. Já somos igreja. Não precisamos pregar, não precisamos orar, não precisamos jejuar, não precisamos de mais nada. Até tu que está entrando agora, não precisa nem se batizar. Só jejuar. Só fazer 3 dias de jejum. Não é isso aí, irmãos. Para fazer parte da igreja, tem que fazer parte do corpo de Cristo. É uma série de coisas. Mas, meu irmão Douglas, é Antigo Testamento. No Antigo Testamento não tinha essas coisas que tem agora na igreja. No Antigo Testamento, mas existe uma série de coisas. Orava, não é só orar. No Antigo Testamento não era só... A pessoa não era reconhecida como homem de Deus só por ela orar. Ela tinha que ter um testemunho. Orar no Antigo Testamento, quantos oraram? Ih, irmãos, quantos oraram no Antigo Testamento? Quantos oraram no Antigo Testamento? Jejuar no Antigo Testamento? Quantos jejuaram no Antigo Testamento? Quantos? Muitos jejuaram no Antigo Testamento. E não é por isso que eles eram igreja. No Antigo Testamento a gente vê várias situações de jejum. Não é por isso que eles eram igreja. Existia costume até de povos que faziam jejum. E não era igreja. Entende? A gente vê um caso ali por uma pregação de Jonas. Tá? Mas jejum, às vezes, a gente vê vários, tu ir para a história, tu vê várias situações de jejum na Bíblia, né? Ou de pessoas que
por um momento ali, ela se dobraram até mesmo para não ser morto pelo povo de Israel. Mas elas não se convertem, né? Até mesmo para eles não ser invadido a cidade deles. Mas não se convertem. Nós temos pessoas que ela estava no meio do povo de Israel, dentro do povo de Israel, trabalhando com o povo de Israel, mas não se convertem. Tem o caso lá daqueles camaradas que vieram, vou lembrar a história direito agora, que é uma história lá que eles vêm se fingindo ali que fazem, que vieram de longe, que os pão tão velho lá, coisa e tal. E aí eles vão ficar, vai ser descoberto a mentira deles ali, né? E nessa mentira que eles são descobertos, eles vão passar agora a ser pessoas que vão ficar dentro do povo de Israel, trabalhando para o povo de Israel, buscando água para o povo, cortando lenha para o povo, né? Existem várias histórias na Bíblia. A Raabe, ali, a prostituta, ela fez uma aliança ali com o povo ali e ela passou a viver no meio do povo de Israel. Por quê? Porque ela escondeu os espias ali que vieram na cidade. Vários textos na Bíblia, vários assuntos na Bíblia que a gente pode abordar olhando e ver que as pessoas ali, elas estão ali no meio do povo de Israel, mas não faziam parte da igreja. Estavam ali, faziam alguma coisa ou outra, se aproximou do povo de Israel, se apresentou, conversou com o povo de Israel, ouviu alguma pregação, né? Mas parou de fazer algumas coisas. Existem milhares de pessoas. Vamos usar rápido agora aqui. Quantas pessoas já foram na tua igreja, já ouviram a pregação e nunca mais retornaram, receberam até uma cura na tua igreja? Faz uma meditação aí. Quantas pessoas foram na tua igreja, já viram até uma cura na vida delas, aconteceu, receberam uma bênção na tua igreja, fizeram campanha na tua igreja? Quantas pessoas fizeram campanha já na igreja? De 7 dias, 20 dias. O que eu mais via era a pessoa ir na igreja fazer campanha e nunca se converteu. Só fazia campanha. Ou ia 3 semanas na igreja lá para ver um pregador que veio de fora, né? Mas não se convertia. Significa que essa pessoa vai ser condenada ao fogo quando ela ressuscitar? Se ela foi naqueles 3 cultos lá e ela não, ela parou de fazer as coisas que ela fazia errada e nunca mais voltou, tu acha que Deus vai condenar ela? Aí tu acha que ele não vai condenar e vai dizer assim, não, tu pode ser igreja. Então é muito fácil, irmãos, ser igreja. É muito fácil ser igreja. Vou nos 3 cultos, nunca mais apareço. E pronto, não preciso pregar, não preciso batizar, não preciso negar a mim mesmo, não precisa... Entende? Por que muitas pessoas pegam e fazem aquelas... usam aquela visão arminiana? Não, para ser igreja, tu tem que... para te ser salvo, tu tem que fazer várias coisas, tem que isso e aquilo. E aí essa mesma pessoa, ela usa esse ponto para dizer que salvação vem através disso aí. Que a pessoa só pode ser salva. Esse é um erro, mas a meditação deles é essa. Para ser igreja, tem coisas que tu tem que fazer. Não tá errado nisso aí, em pensar que para ser igreja tem coisas que é necessário que seja feito. Agora, o erro do arminiano tá onde ele diz que quem não faz isso perde a salvação. Isso está errado, porque ele mistura uma coisa com a salvação. A salvação, ela não vem por intermédio de uma... Não vem porque uma pessoa... A salvação, ela não vem porque uma pessoa começa a ser cristã. Começa a fazer todas essas coisas que a Bíblia manda. Tá? A salvação não vem por isso. A salvação, ela vem porque Jesus morreu para salvar todos. Todos quem? Todos aqueles que se arrependem. Todos aqueles que não praticam essas coisas erradas. A salvação, ela vem para isso. Agora, o propósito para os salvos existe para uns e para outros não existe esse propósito. É simples assim. Para algumas pessoas existe a salvação e um propósito na vida daquela pessoa que é salva. Agora, existe uma pessoa que ela pode se salvar e não fazer parte desse propósito, não está incluída nesse propósito. Que propósito é esse? De ser um rei sacerdote. Entende?
Então, existe uma pessoa que ela é separada por Deus para reinar sobre outra pessoa. Entende? Esse é o erro de algumas pessoas. Tu não pode pensar que... porque tu sabe que a Bíblia ela é bem clara. Para te ser um cristão em Cristo, tem que fazer algumas coisas, tá? E tu é salvo, por quê? Por que tu é salvo? Tu é salvo porque tu cumpre a tua carreira, dá o teu testemunho, né? Tu é salvo porque tu faz tudo o que a Bíblia manda, dá um bom testemunho e porque Jesus por causa da graça, né? O próprio Jesus, ele morre na cruz já para te salvar. Então tu é salvo. Aí alguma pessoa vai dizer assim, irmão, nós não somos salvos por obras. Então, peraí, que obras é essa que tu não é salvo? Porque existem as obras da lei, e existem as obras do Espírito, e existem as obras da carne. Tá? O que a Bíblia diz? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, que não andam segundo a carne. Então, tu é salvo porque Jesus, tu recebeu o dom de Deus, a graça de Deus, porque Ele quis te salvar, porque Ele quis morrer por ti, mas necessariamente tu precisa, para te alcançar essa salvação, tu precisa renunciar, negar a ti mesmo. Para te ser um salvo, tu precisa renunciar a ti mesmo, tu precisa... Ou vai dizer para mim que tu pode ser um salvo cometendo um pecado que desagrada a Deus. Calvinismo fala assim, salvo é salvo e pronto. Já é salvo. Não é assim, irmãos. Tu recebeu a salvação, uma dádiva de Deus, agora tu tem que fazer coisas para que tu... Um exemplo, aquele que perseverar até o fim será salvo. Tu não pode ser salvo se tu não perseverar em Cristo. Como é que tu vai aplicar isso agora para as nações? As nações, pessoas que não ouvem o evangelho. Por isso que os armínios pegam e dizem que só existe salvação para aquele que persevera no evangelho. Porque esse texto é para todos da humanidade. Não, esse texto é especificamente para a igreja. Esse texto é para quem tem que perseverar firme. Quem é o vencedor ali, que vai ter a coroa, está falando para a igreja. Agora, nações, a conversa é diferente. Nações, as pessoas que vão entrar no reino, a conversa é bem diferente com elas. É por elas serem julgadas por obras que elas não... pelas obras que fizeram enquanto viviam. Entende? A pessoa vai ter a oportunidade de roubar ou de matar e não mata, não rouba. Mas nunca foi igreja. Ela vai ser salva. Só que ela também não pode fazer parte do corpo de Cristo, ela ser rei e sacerdote. Por quê? Porque ela não fazia parte do corpo. Salvação é uma coisa. Salvação, ela é para todos. Todos podem ser salvos. Tá? Se fizer essas coisas. Um exemplo, o cristão tem as coisas que ele tem que fazer e o que não é cristão também tem as coisas que ele deve fazer. Um exemplo, o cristão tem que crer, se batizar, tem que tomar ceia, tem que orar, tem que vigiar, tem que uma série de coisas, negar a si mesmo, tem que buscar conhecimento, tem que pregar a verdade, tem que jejuar, né, para repreender as castas, né? Tem que orar pelas pessoas, tem que visitar os enfermos, tem que ajudar o caído, um monte de coisa. Já a pessoa que não é cristã, o que ela tem que fazer? Ela tem que não roubar, não tem que não matar, ela tem que não cometer esses erros. Mas como é que ela vai saber isso? Poxa, né, irmãos? Isso aqui está na lei da consciência. Tu acha que qualquer pessoa hoje, para ela saber que... fica sempre aquela pergunta. Todo mundo que não é evangélico rouba? Bom, então não dá para sair mais na rua, né? Então, não é a pessoa que não faz coisas erradas. Não é porque ela conheceu o evangelho que ela não faz coisas erradas. O que conheceu deve não fazer, mas o que não conheceu, ele tem uma lei na consciência, né? Que vai fazer ele entender que aquilo ali é errado. Então, essa é a dica. Então, irmãos, com certeza a live tá longa já, queria fazer mais curta, mas eu vou conversando, vai ficando bom o assunto e eu vou fazendo, né? Quando quiserem ver a live, depois pode olhar outras pessoas, né? Então, assim, irmãos, uma coisa é certa, a pessoa para ser um salvo em Cristo, para se salvar em Jesus Cristo,
ela não necessariamente ela precisa ser um cristão, tá? Agora, por causa disso, tu vai parar agora, tá ouvindo a palavra, vai parar de ouvir? E se tu tem em Deus um propósito na tua vida de fazer tu ser um ganhador de almas, ser uma pessoa que ele tem um plano contigo. Porque se tu tá ouvindo é porque o evangelho chegou até você. E se chegou até você é porque Deus tem um plano com a tua vida. Então, não necessariamente aquela pessoa que vai no culto sempre, Deus não tem propósito com ela. Talvez tenha, mas talvez não tenha propósito de fazer ela ser um pregador do evangelho. Tanto que a gente vê quantas pessoas vai no culto hoje e morre amanhã. Ou vai num culto e nunca mais aparece. Agora já tu vê outras pessoas, não. Tu vê outras pessoas que estão indo nos cultos direto, né? Sempre aparecendo nos cultos, sempre nas igrejas. Já é diferente, né, irmãos? Então, vai existir só igreja depois da vinda de Jesus? Claro que não vai existir só igreja. Depois da vinda de Jesus, não é só a igreja que vai existir, não. Vai existir muitas pessoas boas, tá? E depois dos 1000 anos que Cristo reinar aqui na terra, que está lá em Apocalipse 20, vai ressuscitar toda a humanidade e todos vão ser julgados. E não existe julgamento onde não tem defesa julgando a pessoa, tá? Não existe julgamento onde a pessoa não possa se... onde não exista verdades naquele julgamento. Não existe um julgamento de uma pessoa aparece, comparece e ela é uma pessoa que não é culpada e é julgada, tá? Como é que Jesus vai levantar todas as pessoas? Como é que todas as pessoas vão ressuscitar de toda a humanidade? Pessoas que eram boas, que morreram. Vamos e vemos, tá? Vamos usar um ponto assim que é muito bonito de ver, tá? Às vezes o camarada nunca se converteu. Olha só, olha só. Eu nunca usei esse argumento aqui. Vou usar a primeira vez. Amém? O camarada nunca se converteu. Nunca foi na igreja, ou talvez até já foi, mas nunca se converteu, não fazia parte da igreja. Olha só. E aí foi passando-se os anos, o camarada ficou bem velhinho. Tu lembra? Já teve vó, o vizinho. Fica bem velhinho, eles ficam igual umas criancinhas, dóceis, queridos, maravilhosos, né? Talvez era um cara que foi tri-ruim, uma mulher que foi tri-ruim no passado, mas quando chega na velhice ali, eles ficam dóceis, eles mudam todo o comportamento e viram aquelas delícias de pessoas, né? Tanto que foi ruim, quanto aquele que foi bom a vida inteira, mas eles ficam uma delícia, né? E tem aqueles que ficam piores ainda que eram quando era novo. Eu já vi velhinho, já trabalhei em asilo, de chegar o velhinho, aqueles lá, perturbado. Pior do que... E bem consciente, tá, irmãos? Mas existe aqueles que ficam tão queridinhos, né? Ponto. Não se converteu. Uma rica pessoa, parece um bebê. Conversa contigo de boa, tá? Aquilo ali, só Deus e Ele sabe por que que aquilo ali se tornou aquela pessoa maravilhosa na velhice. Só Ele, Deus, sabe qual é que foi a conversa que ele teve dentro dele mesmo, com ele mesmo. Ah, quanto arrependimento bateu naquele coraçãozinho que tá ali com 70, 80, 40. 40 não é velho, mas 70, 80, 90. Eu falo não é velho agora, tô quase 40. Aí a gente vê, mas é verdade, né, irmãos? Quando a gente era novinho, tu vai falar uma pessoa, o cara tem 50 anos, meu Deus, o cara tem 50 anos. Nossa senhora, o cara com 50 anos, a gente pensava que 50 anos era um monte de anos, né? Hoje eu tô com 39 anos e eu vejo, irmãos, a minha mãe morreu com 51, como ela viveu pouco tempo. E como 50 anos não é nada. E aí a Bíblia vai dizer assim, Isaías, morreu aos 100 anos, será morrer ainda jovem, ou seja, uma pessoa vai ser jovem no reino milenar, no milênio, com 100 anos de idade. Vai voltar à longevidade como era no tempo do Antigo Testamento, que vivia 300, 400, 600 anos. Adão, 930 anos. Matusalém, Noé, vai voltar à longevidade no reino milenar. As pessoas vão viver mais tempo novamente. E aí a gente volta aqui no assunto, a gente vê eles ficam tão dóceis, tão queridos. Morreu, daí morre.
vai acontecer a vinda de Jesus, vai acontecer o reino milenar, essa pessoa não ressuscitou porque não fazia parte da igreja, ressuscitou só os que faziam parte da igreja, vão estar aqui no milênio, reinando, né? E quem sobreviveu ao período tribulacional também fica aqui no milênio, entra para o milênio, não como igreja, entra como nações, certo? Passa-se os 1000 anos, ressuscita toda a humanidade, vai ressuscitar aquele velhinho. Lembra aquele velhinho, teu ente querido, aquele velhinho, aquela velhinha, tua avó, tua mãe, vai ressuscitar. Tu viu ela morrer, aquela coisa mais querida do mundo. Peraí. Aí tu quer me dizer que quando Jesus ressuscitar aquela pessoa, coisa mais querida do mundo, ele vai dizer assim, meu irmão, felizmente, quando estava nas últimas das últimas, ela virou uma pessoa boa, se arrependeu de tudo, mas não posso salvá-la porque nunca ouviu o evangelho, né? É isso que Jesus vai fazer com essa pessoa? Vai tocar tua mãezinha, teu vozinho, teu tiozinho, que virou uma pessoa boa nos últimos anos da vida dele, ou que foi a vida inteira uma pessoa boa, mas só porque não era igreja, vai tocar no fogo. É isso que teu Deus vai fazer? Responde, evangélicos. Vocês devem isso aí para a sociedade. Porque dentro das igrejas de vocês pregam isso aí, tá? Vocês devem isso aí para a sociedade. Porque dentro das igrejas de vocês, quando vocês estão pregando as pregações em cima dos altares, né? Vocês gritam com o microfone nos últimos volumes. Quem não se converter, vai pro inferno. Todas essas pessoas aí que estão aí, que não ouvem o evangelho, vão pro inferno. Vocês pregam isso aí. Vocês têm que vir aqui no meu canal, aqui no meu Face, ou no meu canal no YouTube aqui, ó, e me responder aqui no YouTube aqui para mim, ou no Facebook aqui. Me responde. O teu Deus vai pegar essas vovozinhas queridas que não ouviram o evangelho, que não se converteram, que era uma zica de umas pessoas em vida, e vai tocá-las no fogo. E nisso, deixa eu te perguntar, e nisso inclui tua mãe, que não se converteu? E nisso inclui a tua avó? Tu inclui ela, tu bota ela nesse pacote também? Porque é fácil tu colocar a mãezinha, a vozinha dos outros. Tu coloca a tua mãe nesse pacote também? Responde aqui no comentário. Assim, irmãos, vocês olhando eu falar aqui, parece, o irmão Douglas está bravo, não tô brabo. Tá? Assim, irmãos, vocês olhando eu falar aqui no canal, vocês pensam, nossa, olha o jeito que ele tá falando. Mas quando tu vai nas igrejas evangélicas, eles estão gritando, no último volume, aquele que não se converteu, vai direto pro inferno. Aquele que se não se converteu, quando Jesus voltar, vai ser condenado. Aceita Jesus, se não aceitar. É assim, irmão, a pregação lá dentro da igreja. Mas quando te encontra na rua, irmãos, venha para Jesus, Jesus te ama. Aí o camarada vem para Jesus, chega na igreja, vem lá visitar, vai lá visitar. Tá aquele mesmo irmãozinho mansinho pregando. Irmãos, essas pessoas que não aceitam Jesus, não se converteram, estão tudo essas horas lá queimando no caldeirão. E tu já imagina aqueles desenhos do... Lembra aquele desenho que tinha, irmão, do pica-pau, do Pernalonga, o camarada morria, se foi. E esse descia pro inferno, né? Morria ali e aí descia direto, tava lá o diabo lá com garfinho, né? Só um minuto aqui, irmãos. Né? E aí tava lá o inimigo lá esperando já com garfinho, né? Esperando para lançar direto no abismo. A pessoa chegava lá, já ia direto para a mão do bicho. Quantas vezes tu viu isso aí nas igrejas? Quantas vezes tu viu nos desenhos, né? Então, irmãos, isso é uma coisa que eles fazem nas igrejas. Deixa eu só pegar aqui uma ilustração. Eu tenho um texto que eu tenho que pegar para vocês, né? Tem um texto que eu prometi pegar aqui e ler um texto aqui. Tô tentando me lembrar. Mas olha aí, ó, os desenhos aí, ó. Peguei um rápido aqui, ó. Eu botei aqui, ó. Não era assim, ó. Os desenhos lá, ó, morrendo lá, Chegando lá, o diabo já cortando em pedacinho. Ó, o Simpson aí, ó. Peguei um rápido para ver.
Não era assim? E é assim que eles fazem nas igrejas. Nas igrejas. Ah, irmão, morreu, vai direto pro inferno se não aceitou Jesus. Irmão, camarada nem conheceu Jesus, tá? Camarada, Deus tinha um plano de salvação com ele, não tinha um plano de fazer ele se tornar um cristão. Ah, mas a passagem do bandido da cruz deixa bem claro que tem que aceitar Jesus ali. Até ele aceitou na última hora. Vamos pontuar uma coisa que é interessante falar aqui. Quantos vão no hospital, né? E tá lá no hospital, o camarada lá. Ele não tem noção de nada, irmão. Às vezes o cara não tem noção de nada. Aí chega o evangélico lá e vou orar por ti, tu tem que aceitar Jesus, senão tu vai morrer, vai pro inferno. Quer aceitar? E a pessoa, não quero, né? Não quero aceitar Jesus. É uma pessoa que nem sabe o que está acontecendo às vezes ali. Mas fez muito mais coisa boa em vida do que uma pessoa que não fez. Claro que com tua boca tu é justificado e com ela tu pode ser condenado. Eu creio que uma pessoa, quando ela diz que não quer Jesus, realmente ela está renunciando o que pode salvá-la. E aí já fica complicado para essa pessoa. Mas a questão é que muitos estão no hospital, no leito, e elas se arrependem do que fizeram em vida, mas elas não se convertem, até mesmo que elas venham a óbito lá no leito, né? Então tem que cuidar muito disso aí, irmãos, para não botar ser salvo, né? Então tem que cuidar novamente, ó, glória a Deus, para não cair nessas ciladas do inimigo. Ai, porque salvo é só aquele que está na igreja com terno, gravata, ou saia, cabelão comprido. Não fala da língua, que a maioria das vezes é maior que a saia. Mas às vezes tem uns que estão lá dentro que são fiel a Deus, né? Muitos homens de Deus e muitas mulheres de Deus estão lá e são fiéis, né? Existe, né, irmãos? Os que são fiel a Deus. Existe sim, graças a Deus existem muitos fiéis. Mas é assim, irmãos. Nós temos que ter esse cuidado aí para não pensar que não vai existir pessoas no reino normais, que não vai existir pessoas no reino que não faziam parte da igreja. Eu até brinco às vezes assim com as pessoas, eu digo, cara, tem muita pessoa que eu conheci, tá? Que são pessoas queridas, maravilhosas, tá? Nunca vi eles na igreja, mas eram pessoas maravilhosas que eu desejaria ver novamente essas pessoas. E elas morreram, né? E eu até já brinquei várias vezes, assim, e eu creio que isso aqui é uma brincadeira sadia e é uma brincadeira que o próprio Paulo e Moisés falam isso, não sendo brincadeira, mas agora eu vou falar não sendo brincadeira, parece uma brincadeira, mas não é. E eu vou falar aqui, se Deus, tá? Se Deus vai jogar todas as pessoas que foram boas no fogo, tá? Todas as pessoas que foram boas no fogo quando elas ressuscitarem, tá? Todas as pessoas que foram boas, pessoas que não roubavam, não matavam, eram boas, pessoas que eu conheci, que eram queridas, maravilhosas, pessoas que me viram crescer, que são pessoas ótimas, que eu admirei muito enquanto elas estavam vivas, até mesmo do meu bairro, pessoas que eu conheci na minha vida. Se esse Deus vai pegar elas porque elas não se converteram, se ele vai pegar elas e vai tocar elas no fogo quando elas ressuscitarem porque elas não se converteram, então esse Deus pode tocar eu também junto. Porque eu não creio nesse Deus. Eu não creio num Deus assim. Porque eu não sou armínio e não sou calvino. Eu não creio num Deus que vai pegar essas pessoas que eram boas, que eram queridas e vai tocá-las no fogo. Eu creio num Deus que vai salvá-las, tá? Porque eu creio num Deus que derramou sangue para salvar todas as pessoas que faziam parte da igreja, que andaram como ele quis que andassem, que andaram como a Bíblia manda, e todos aqueles que não conheceram o evangelho, não se converteram, mas de uma certa forma não cometiam pecados para que sejam condenadas, ou talvez cometiam, não se converteram, mas se arrependeram e pararam antes de morrer, de cometer os pecados. Essas eu creio que Deus vai salvá-las. E se ele não vai salvar essas aí,
ele pode jogar eu no fogo junto com elas, porque eu não creio num Deus assim, eu não creio num Deus que a pessoa é boa e ele pega e toca ela no fogo. Eu não creio num Deus que a pessoa nunca ouviu o evangelho e ele toca ela no fogo quando ela ressuscitar. Eu não creio num Deus assim. Eu creio nesse Deus que eu estou pregando aqui para vocês. Eu creio no Deus que vai pegar e vai salvar aquelas pessoas que não ouviram o evangelho, mas que não tinham obras más, e esse Deus que vai salvar pessoas que são cristãs e que são cristãs e dão um bom testemunho, que são testemunho de Jesus. É esse Deus que eu creio. Se for ao contrário, se não é esse Deus que eu estou pregando, se esse Deus ele vai tocar no fogo essas pessoas boas aí, ele joga eu junto. Não é brincadeira isso aqui. Eu estava falando no começo como se Paulo falou, como Moisés falou, né? E como se fosse ironizar, mas não é brincadeira, tá? E agora fica para vocês alguns evangélicos que dizem aí para o povo que só vai ter no reino de Deus, só vai ter igreja. Se só vai ter igreja no reino de Deus, ele pode tocar eu no fogo junto também. Sabe por quê? Porque eu conheci muitas pessoas boas que não conheceram o evangelho, que não faziam parte da igreja, mas que deram um testemunho excelente em vida. Pessoas que me viram crescer e que eu vi elas desde que eu era criancinha e que eu sei que eram pessoas que têm um ótimo testemunho, são pessoas que foram fiéis a seus esposos, suas esposas, pessoas que trabalhavam, iam para casa. Posso usar testemunho de homens que eu conheci no meu bairro ali, já fiz vídeo de homens aí do meu bairro. Então, assim, ó, se esse Deus aí de muitos evangélicos crê assim, ó, esse Deus que tu prega na tua igreja, que ele vai salvar só vocês, não é o mesmo Deus e não me representa. Não me representa. E se a visão esse Deus que vocês pregam aí, dessa maneira, se tá certo, ele pode tocar eu no fogo também, porque eu não vou ficar do lado de um Deus que vai jogar pessoas no fogo, pessoas que eram boas de coração, pessoas que não fizeram metade do que eu fiz enquanto não era cristão. Eu não creio num Deus que vai tocar as pessoas no fogo. Eu creio num Deus que vai salvar essas pessoas. Eu creio que elas não vão fazer parte da igreja, mas que elas vão ser nações que vão estar dentro do reino e vão ser abençoadas por um povo que faz parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Isso eu creio no reino milenar. Mostrei para vocês textos bíblicos, volta a live aqui para vocês verem. É esse Deus que eu creio e não tô bravo não, irmão. Isso aqui eu tô falando com verdade, para a glória de Deus, porque eu conheci o verdadeiro evangelho do reino, as 4 dimensões do reino, eu conheci, e isso me libertou dessa sistema religioso que erra quando faz um julgamento precipitado das pessoas. Para a glória de Deus, eu fui liberto desse sistema religioso, para a glória e honra do nosso Senhor Jesus Cristo. Finalizamos a live com chave de ouro. Fiquem todos na paz, Senhor Jesus. E até o próximo live, em nome de Jesus. Fui!